O parlamentar, deputado federal, deputado estadual, senador, vereador, pode falar o que ele quiser. Qual é o limite da sua manifestação? Existe limite? Alô, Marcos Henrique, ouvintes da Rádio Aliança FM. Esse é o nosso tema de hoje, aqui no nosso boletim Entendendo o Sistema. Marcos, chamou a atenção essa semana um deputado federal que teve uma ordem de prisão decretada e cumprida por determinação do Supremo Tribunal Federal. E qual é a questão envolvida nesse episódio? Marcos, se trata de um deputado federal. O artigo 53 da Constituição Federal, quem tiver oportunidade, verifique. Artigo 53, Constituição Federal, diz o seguinte, olha que interessante. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Na verdade, aqui se fala da chamada imunidade. Imunidade, ou seja, parlamentar. O parlamentar, o deputado federal, senador, e aí também se amplia para deputados estaduais e também para vereadores, o que nós chamamos de imunidade. Ele fica imune de cometer crimes em relação à sua manifestação, às suas palavras manifestadas durante o exercício do seu mandato, em virtude do exercício da sua função. Mas essas manifestações que podem ser feitas pelos parlamentares são ilimitadas? Essa imunidade, ela é ilimitada? Marcos, na verdade nenhum direito é ilimitado, nem poderia ser-lo, porque então teríamos aí um abuso do direito e aí você vai acabar transgredindo direito de outrem. Então qual é o limite dessa manifestação, dessa proteção constitucional? Aliás, por que existe essa imunidade parlamentar? Justamente para que não tenha uma influência, uma interferência constante do poder executivo ou do poder judiciário em relação ao poder legislativo. Para que o parlamentar ele possa ter, no exercício do seu mandato, no exercício das suas funções, uma certa liberdade para que ele possa então fazer as suas manifestações. Mas isso, evidentemente, tem um limite. Qual que é esse limite? Na verdade, não existe uma regra definida, ou seja, um critério objetivo. É feito caso a caso. O judiciário já tem se debruçado sobre esse assunto várias vezes. O entendimento, Marcos e ouvintes, dos tribunais superiores é que essa imunidade, ou seja, ele não comete crime pelas suas palavras, pelas suas manifestações, mas quando ele faz isso no exercício da sua função. Essa imunidade é justamente para isso, para que ele possa exercer de uma certa liberdade, a sua função como parlamentar. Então, essa imunidade é da função que ele exerce, e não da pessoa do parlamentar. Vamos dar um exemplo. Um vereador, por exemplo, ele tem uma liberdade até ampla de manifestação durante a sessão da Câmara. Mas ele não pode utilizar dessa imunidade, desse poder que é conferido à sua função, para uso pessoal, por exemplo, para denegrir, manchar ou ofender a imagem de outrem. Tá aí, Marcos, mais uma questão para reflexão dos nossos ouvintes. Tem dúvida? Quer sugerir assuntos? Mande um e-mail, entendendosistema@gmail.com. Eu, Marco Antônio Figueiredo Filho, para a Rádio Aliança FM. Um abraço a todos. Solicite agora mesmo o cálculo da revisão da sua aposentadoria. Acesse o site aplanaposentadoria.com.br.